As opiniões expressas ao longo desta apresentação são de responsabilidade exclusiva do palestrante, não refletindo necessariamente o entendimento da CVM sobre os assuntos tratados. Olá, eu sou Jonathan Vidal, analista da Divisão de Educação Financeira da CVM. Esta unidade fica na Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores. A CVM publicou faz pouco tempo, no site do Portal do Investidor, o caderno sobre Day Trade. A motivação para a elaboração deste material veio através do aumento do número de pessoas físicas na Bolsa de Valores e do aumento do número de Day Traders. O número de CPFs na Bolsa saltou de 600 mil em 2016 para aproximadamente 3 milhões de pessoas em 2020, enquanto o número de Day Traders em mini contratos saltou de 120 mil para 360 mil nos últimos 2 anos. Assim, o aumento de interesse pelo day trade veio junto com o crescimento de número de pessoas físicas na bolsa. As principais causas para esse aumento foram aumento do número de tecnologias, taxa de corretagem zero nas corretoras e redução da taxa de juros na economia. No mercado de ações, o day trade é uma operação de compra e venda de ações de uma mesma empresa realizada em um único dia na bolsa de valores. Também é considerado day trade uma operação de venda descoberto de um ativo e a posterior compra deste mesmo ativo no mesmo dia. O objetivo do investidor é obter lucro com a oscilação intradiária de preço de um ativo financeiro, ou seja, o lucro é proveniente da venda do ativo por um preço maior que o preço da compra. As operações de day trade podem ser realizadas tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, com opções, contratos futuros e índices. O maior desafio é acertar o timing do mercado e ter consistência de lucro ao longo do tempo. Antes de iniciar a prática de day trade, recomenda-se muito estudo sobre as teorias de análise técnica, assim como a análise dos seus pontos fortes e pontos fracos. A análise técnica busca estudar os movimentos do mercado por meio da análise gráfica e, assim, tentar prever a variação de preços futuros dos ativos na bolsa de valores no curto, médio e longo prazos. A análise técnica acredita que todas as informações de uma empresa já estão contempladas nos gráficos, como preços, volumes e tendências. Por estar baseada no preço do ativo, levando em conta o equilíbrio entre a oferta e a demanda, a análise técnica é usada para prever o cenário mais provável para uma ação, opção ou contratos futuros. De modo geral, o foco do analista gráfico é ter ganhos no curto prazo ou determinar o melhor momento de entrada. As ações são negociadas no mercado à vista e representam uma fatia do capital social de uma empresa. As negociações de contratos futuros, que podem ser feitas através de contratos cheios ou mini-contratos, são realizadas no mercado de derivativos. Os mini-contratos são contratos de ativos de alta liquidez negociados no mercado futuro da Bolsa de Valores. O mercado futuro é um ambiente virtual na bolsa onde são negociados contratos de compra e venda de ativos para uma data futura. Os contratos futuros estão relacionados aos seguintes produtos: moeda, juros, índices e commodities. Os mini-contratos de índice e dólar se diferem dos contratos cheios unicamente pelo tamanho, pois representam 20% dos contratos cheios, tornando-os mais acessíveis aos pequenos investidores. Os mini-contratos mais negociados são o mini-índice Bovespa e mini-dólar, e eles podem ser utilizados para diversificação de carteira em relação às ações do mercado à vista. Os principais objetivos dos investidores em negociar mini-contratos são proteger-se contra a oscilação de preços e lucrar com a operação. De modo geral, é possível realizar day trade tanto em ações quanto em mini-contratos e opções. Diferente do mercado à vista, o mercado de derivativos, por apresentar operações alavancadas, pode gerar retornos maiores diante de um menor investimento. Entretanto, as perdas podem ser potencialmente maiores também. A fim de lidar com os riscos, há regras que são estabelecidas pelas entidades de mercado para proteger a rigidez do mercado, impedindo que haja uma inadimplência de muitos investidores. Pesquisadores da FGV publicaram em março de 2019 um estudo mediante convênio com a CVM sobre a atividade de day trading. O artigo foi realizado por Fernando Chag e Bruno Giovanetti e foi intitulado de "É possível viver de day trading?". A CVM disponibilizou uma base completa da atividade no período de 2012 a 2017 de todos os day traders que são pessoas físicas. O foco do artigo foram os contratos futuros de mini índice e mini dólar, pois foram os ativos mais demandados.
O estudo acompanhou 19.696 pessoas que começaram a fazer day trade em mini índice entre 2013 e 2015. Deste total, 92,1% desistiram antes de completar 300 pregões. Apenas 1.558 pessoas, 7,9%, persistiram com a atividade day trade por mais de 300 pregões. Como o intuito do estudo era analisar a viabilidade de viver de day trade e levando em consideração o conceito de que há uma curva de aprendizado de aproximadamente 1 ano, os pesquisadores se concentraram em analisar os resultados dos day traders que continuaram por mais de 300 pregões. Dessa forma, o escopo da análise foi reduzido de 19.696 para 1.558 pessoas. Das 1.558 pessoas que tentaram viver de day trade por mais de 1 ano, 91% tiveram prejuízo, cerca de 8% tiveram lucro médio diário de até R$ 300 e apenas 0,8%, 13 pessoas, tiveram lucro médio diário acima de R$ 300, equivalente a R$ 6.000 mensais, considerando o mês com 20 dias úteis. Em relação ao mini dólar, os resultados não foram muito diferentes. De modo geral, os resultados sinalizam que o ganho esperado é baixo, dado o alto risco do day trade. O risco pode ser medido pela alta volatilidade desta atividade, visto que no dia de pior resultado a perda foi de quase R$ 10.000, enquanto que no dia de melhor resultado o ganho foi de aproximadamente R$ 3.000. Por fim, a conclusão do estudo diz o seguinte: há fortes evidências de que não faz sentido, ao menos econômico, tentar viver de day trade. Os dados indicam que a chance de obter uma renda significativa é remota para as pessoas que persistem na atividade. Por outro lado, a chance de prejuízo é muito elevada. Um novo estudo sobre day trade foi publicado pelos mesmos pesquisadores em agosto de 2020. O foco desta nova pesquisa foi avaliar as pessoas que fizeram day trade no mercado à vista de ações brasileiro. O objetivo da pesquisa foi entender se era possível ganhar dinheiro com day trade de maneira regular e se houve aprendizado na atividade. Foram analisados 98.378 indivíduos que começaram a fazer day trade em ações entre 2013 e 2016 e operaram no mercado até 2018. As principais conclusões extraídas desse novo estudo foram: 99,43% das pessoas não persistiram na atividade day trade, ou seja, operaram menos de 300 pregões. Apenas 127 pessoas foram capazes de apresentar lucro bruto médio diário acima de R$ 100 em mais de 300 pregões. Não parece haver curva de aprendizado para a prática de day trade, visto que não houve mudanças significativas de performance em relação aos que persistiram por mais de 300 pregões. Ao considerar o lucro bruto médio diário e o desvio padrão das pessoas que persistiram por mais de 300 pregões, a conclusão obtida é que o day trade apresenta uma média de ganho baixa frente ao risco. Assim, o day trade caracteriza-se por ser uma atividade de alta volatilidade e alto risco, pois há uma grande variação dos resultados à medida que o desvio padrão é superior ao lucro médio. Vimos que o day trade caracteriza-se por ser uma atividade de curtíssimo prazo que apresenta grande volatilidade e, por isso, gera um alto risco para o investidor. Além disso, dependendo do tipo de mercado, existe ainda a possibilidade de alavancagem, o que potencializa tanto o retorno quanto o risco da operação. Por ser uma atividade de alto risco e envolver bastante especificidades, o day trade demanda uma perseverança e disciplina muito grande em termos de capacitação e conhecimento em relação às técnicas, ferramentas, sistemas e análise gráfica. Ainda assim, mesmo que o investidor ultrapasse a barreira da curva de aprendizado de 1 ano em média, a relação risco-retorno não é tão favorável, conforme resultado da pesquisa realizada pela FGV. Além disso, quanto mais estudo, conhecimento e experiência o investidor tiver, mais suscetível ele fica em relação à ilusão da habilidade. Em outras palavras, o investidor, seja amador ou profissional, passa a acreditar que pode gerar melhores resultados que o mercado. Isso até acontece uma vez ou outra, mas o grande desafio aqui é justamente ter conquistas constantes. Se você quiser entender um pouco mais sobre day trade, não deixe de ler o caderno da CVM sobre o tema. Além do que foi abordado nesse vídeo, você vai encontrar outros tópicos como custos e taxas, gerenciamento de riscos, educação financeira, pontos de atenção antes de investir em day trade e vieses comportamentais. Acesse também outros canais da CVM, como o Portal do Investidor, e veja diversos materiais sobre educação financeira, investimentos e proteção ao investidor.
Se você quiser entrar em contato com a CVM para fazer consultas, reclamações ou denúncias, acesse o site da CVM no site www.cvm.gov.br. Obrigado e até a próxima!